Perguntaram sobre a Bíblia, como que eu leio, como que eu aprendo na Bíblia as coisas. A Bíblia, para começar, você tem que ter um respeito, que ela é um livro que foi feito, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Foi o homem que escreveu? Foi, mas foi inspirado por Deus. Só que ao longo do tempo também tem que saber qual Bíblia que você pode comprar, porque você tem que crer no que está escrito, mas para poder estudar. Mas é importante hoje que o básico de tudo de você aprender é você conhecer Mateus, Marcos, Lucas e João, você entender direitinho Jesus, quem for Jesus, você conhecer o livro de Atos para frente um pouquinho, as obras do Espírito Santo de Deus que foi. Não precisa chegar correndo dentro do livro de Apocalipse não, para você não ficar com a mente toda bagunçada. Se você quiser conhecer a história da humanidade, com o início dela e tudo mais, então vai e começa Gênesis. Tem pessoas que optam em começar folha por folha até terminar como livro. Mas se a sua cabeça estiver boa para poder analisar passo a passo tudo, então você vai compreender tudo depois. Mas o segredo, por mais que a teologia, os estudos, tudo que passam, livros ensinam, quando você quer sabedoria, o livro de sabedoria é o livro de provérbios. Então vai lendo provérbios, ora primeiro, você tem que pedir para Deus para que te instrua, ora para que teu espírito, a energia que está dentro de você te instrua, te dá conhecimento, te clareia os olhos para poder ler aquilo ali, e com certeza você vai aprender dentro do livro de provérbios. Depois você vai para Mateus, Marcos, Lucas e João, aprender um pouco sobre Jesus, e vai mais para frente. E também entender que quando as pessoas falam assim que a Bíblia se divide em duas partes, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, isso a gente aprende em teologia, aprende dentro de igreja, que as pessoas falam, né? Quem quiser aprender. Mas o correto mesmo é que de Gênesis até no livro de Malaquias está falando de Deus, está falando das obras de Deus, o que Deus fez, o que Deus promoveu, que a criação, como que foi transformada, os erros, as falhas e tudo mais, as histórias. Depois a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João que fala de Cristo. Então, e é interessante porque do Velho Testamento de Gênesis começa falando de Deus, depois ele começa a transformar falando da vinda de Cristo na terra, o nascimento dele. Aí entre Mateus, Marcos, Lucas e João e fala sobre Cristo na terra, depois a ida dele, mais o envio de outro. Atos já entra falando do envio de quem viria, que é o Espírito Santo, e fala das obras do Espírito Santo, os erros que o ser humano comete, tudo mais. O apóstolo Paulo também comenta dos erros, das falhas dele, das falhas do sistema religioso da época também, e depois vai até no livro de Judas, só que aí ela completa na quarta parte da Bíblia. Então, quer dizer, de Gênesis até Malaquias é a primeira parte, falando de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos, fala de Jesus. E de Atos até Judas está falando do Espírito Santo e das obras feitas dele dentro do período todo para a gente, para as pessoas. E depois no quarta parte, que é o livro de Apocalipse, que é a glorificação dos três e a derrota do mal e a direção final da humanidade. Mas isso não precisa de poder querer saber essa última parte. Conheça Cristo primeiro, vai degustando isso, vai aprendendo. E falando de Cristo também, uma coisa, é importante que você conheça a história dele para que você possa falar dele e ore para que você sinta esse amor de Cristo em você ao ponto de poder querer ensinar aquilo que você aprendeu. Isso é o melhor. A Bíblia diz assim, algo muito sério: você não precisa de quem te ensine, porque fala que existe já um professor, alguém dentro de você que te ensina, quem que é o teu Espírito dado por Deus. Legal isso, né? Então tá bom, valeu, um abraço.